A graça e a paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Esses dias, eu conversando com uma pessoa, ela com uma aflição muito grande no coração, sem saber o que fazer diante de uma situação. E eu aconselhava ela me perguntou o seguinte: Pastor Sandro, o que fazer então? Como eu começo esse processo? Eu falei para ela, só tem um jeito de começar, orando. Tudo começa orando e recomeçar orando também. É impossível recomeçar sem orar. Eu gostaria de ler um texto que está em Neemias, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Que bênção é recomeçar mais um mês de bênçãos. O mês de julho vai ser um mês de bênção em nome de Jesus. E precisamos recomeçar. Passo a passo temos buscado no Senhor o nosso caminho de recomeços. É um tempo desafiador que o Senhor nos tem permitido crescer e aprender. Como é bom saber que temos com quem contar nesse tempo. E com os nossos PGMs, com a nossa igreja, com os nossos amigos, com as nossas famílias, nós percebemos o cuidado do Senhor através dos nossos relacionamentos. Nós estamos mais fortes com tudo isso e eu sei que sairemos mais fortes. Diante de recomeços, nós aprendemos com Neemias. Ele foi contemporâneo de Esdras no templo do exílio do povo de Deus na Babilônia. Ali estava servindo na fortaleza de Suzã como copeiro do rei no palácio persa. Ele foi instrumento de Deus para levar o povo no terceiro e último retorno para Jerusalém. Um homem que amava o seu povo e que seu nome tem um significado muito precioso. Neemias, consolo de Yahvé. Neemias tem muito a nos ensinar sobre recomeços. Nós aprendemos com Neemias muitas lições, dentre elas, como devem ser as nossas reações diante das más notícias. Porque Neemias nos mostrou que nossa reação deve ser, em primeiro lugar, orar. E com esta atitude aprendemos algumas coisas. A primeira delas é que a maior e mais elevada missão de um discípulo, sua missão, é a oração, intimidade com Deus. Orar é uma das ordens mais mencionadas nas Escrituras. É mais mencionada que ame o próximo, vá à igreja, evangelize. Mais do que qualquer outra coisa, Deus nos convoca a orar. É por isso que em Lucas 11, primeiro, nos mostra o principal pedido dos discípulos. Diz assim: aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Não podemos esquecer que as lutas que enfrentamos e a batalha espiritual, como nos ensina Paulo, ela existe sempre. E Paulo nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A oração será o caminho principal, o caminho de retorno, para um retorno e um recomeço vitorioso. Você quer recomeçar de forma vitoriosa, tem que ser orando. Eu aprendo ainda que através da oração exercemos a compaixão. Nós sentimos a dor do outro. Quando Neemias ouve sobre a situação do seu povo no versículo 3, que diz assim: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Neemias estava em uma vida aparentemente tranquila, mal sentia a dor do seu povo, e ao orar, ele demonstra na prática a compaixão pelos seus. A melhor forma, meu querido, minha querida, de demonstrarmos amor ao nosso povo é orando por ele. Quer demonstrar amor a alguém? A oração é o caminho. Você tem orado por sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelo seu vizinho?
pelo seu próximo, ter orado por mim. Nós precisamos orar. Uma forma de demonstrar compaixão é oração. Eu preciso dizer mais uma coisa a você. Não haverá recomeço vitorioso sem oração. Por fim, Neemias nos ensinou o quanto é importante a oração para que sejamos bem-sucedidos. Deus respondeu a oração amolecendo o coração do rei da Pérsia. O rei Artaxerxes não lhe deu apenas a bênção, mas todo o cumprimento e também deu apoio para a reconstrução dos muros. Quando nós oramos, Deus responde o clamor e nos dá todo o suprimento. Eu não sei como está a sua vida de oração. Eu não sei se você quer recomeçar ou começar sem oração. Se você quiser começar ou recomeçar sem oração, infelizmente vai dar tudo errado. Quem sabe você está precisando recomeçar a sua vida financeira, recomeçar os seus relacionamentos com seus filhos, recomeçar o seu casamento, recomeçar a sua família. Quem sabe você está precisando recomeçar a sua vida com um amigo, com uma amiga, recomeçar a sua vida profissional, intelectual, estudantil. Quem sabe você está precisando recomeçar a sua vida espiritual. Para que isso dê certo, a base é oração. Diante disso, eu preciso que você reflita em 3 perguntas. Eu preciso que você, diante do que nós falamos hoje, reflita em 3 situações. A primeira, quando você ouve alguma notícia triste, mais notícias, qual tem sido a sua postura? Você tem orado ou você tem reclamado, passado adiante? Qual tem sido a sua postura diante das más notícias? Você vai responder a você mesmo. Segunda questão, segunda reflexão. Quando você precisa recomeçar em alguma área da sua vida, o que você faz primeiro? Como normalmente você faz? Qual o processo? E onde Deus está nesse processo? E a terceira e última pergunta deste momento. Você está satisfeito com sua vida de oração nesse tempo? O que você acha que pode ser feito para que você possa crescer mais no seu relacionamento com Deus hoje e durante essa semana? E se não houver um amanhã, como está o seu relacionamento com Deus agora, hoje, nesse exato momento? Eu quero te desafiar nessa semana a viver um tempo mais de oração. Pastor Sandro, eu oro de manhã quando acordo, quando almoço e quando vou dormir. É muito pouco diante da atenção que Deus dispensa sobre cada um de nós. Nós precisamos, acima de tudo, ter uma vida de oração, porque vida de oração ela é igual a uma vida de intimidade com aquele que nos ama, aquele que pode nos dar tudo, inclusive nos dar a vida eterna. O meu conselho é que você aproveite e tire um tempo a mais de oração, e que esse momento possa ser um momento ímpar, um momento especial, único entre você e o nosso Deus. Pense nisso. Eu quero orar por você. Senhor Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus que tu toque o coração, Senhor Deus, dessas pessoas que estão agora ouvindo essa mensagem. E que tu possa, Pai amado, incentivar, ajudar e despertar uma vida de oração. Ouve, Senhor Deus, o nosso clamor. Ouve, Senhor Deus, a nossa oração. Nós queremos ter mais intimidade contigo. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. E para terminar, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Está em suas mãos. Engrandecido seja o Senhor.